Ciência e Saúde. Estamos de volta e hoje falando sobre câncer de intestino. E para responder as nossas dúvidas e a sua, participam conosco hoje os coloproctologistas doutora Luciana Píramo, o doutor Bruno Giusti Werneck e a doutora Cântia Arregui de Sena Borges, todos cooperados da Unimed BH. E se você quiser, participe com a gente também com a sua dúvida, pergunta, comentário, pelo telefone 3209-0119 ou por e-mail saude@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior, então, a gente finalizou, falando sobre alguns sinais e sintomas que podem ocorrer. Agora, nós vamos conhecer uma história, porque a gente foi conversar com Luiz Antônio de Paula. Ele fundou uma ONG, Instituto Mineiro de Apoio à Prevenção ao Câncer. Ele teve câncer de intestino, se recuperou e decidiu, então, fundar essa ONG para ajudar outras pessoas. Vamos ouvir a história dele. Foi num exame de rotina que Luiz Antônio de Paula descobriu que estava com câncer de intestino. Eu descobri o câncer através do exame sangue oculto. O sangue oculto foi um exame de rotina. Depois do diagnóstico, ele passou por uma colectomia parcial, ou seja, retirou parte do intestino. Foi feita a cirurgia, estava bem precoce, onde foi fácil, somente a cirurgia foi terminal. E hoje eu me sinto bem. Depois da cirurgia, ele mantém um controle. Quando se trata do câncer, o ideal é você fazer o acompanhamento durante 5 anos. Livre da doença, Luiz Antônio resolveu criar uma ONG para ajudar outras pessoas, o Instituto Mineiro de Apoio à Prevenção do Câncer. Esse trabalho da ONG é para a gente levar mesmo essa conscientização. Porque é uma caminhada muito longa. Está no Facebook, a ONG IMAPAC, tá? E aí, quem quiser participar com a gente será bem-vindo. A gente está nessa caminhada de luta contra o câncer. Quanto mais informação, melhor, né? Parece que o site deles está em construção, mas é Instituto Mineiro de Prevenção ao Câncer, IMAPAC. Na verdade, é www.impac.org.br. o site. Algum comentário em relação à matéria que vocês viram, doutora Cântia? Muito legal a iniciativa, né, Márcia? Porque, assim, o que a gente vê da população em geral é um medo muito grande da palavra câncer, de ter o câncer, né? E eu acho que a gente tem que partir exatamente para trocar um pouco essa cultura, principalmente quando a gente fala de câncer de intestino, que é um câncer que ele pode ser prevenido ou diagnosticado numa fase tão precoce que vai ser completamente curado. Então, assim, isso tem que ser falado, como que as pessoas podem prevenir, e à medida que a gente vai falando, a gente vai desmistificando essa palavra câncer, né? Certo. E é importante também mostrar um exemplo de uma pessoa que não sentia nada. Então, nem todo mundo... A gente falou de alguns sintomas no bloco anterior, né, doutor Bruno? Isso. Mas pode ser assintomático. Exatamente. Por isso que são importantes os exames de prevenção, os exames de rastreamento, que a gente chama, para justamente a gente tentar individualizar, né, a prevenção do câncer e conseguir identificar esses pacientes precocemente e conseguir curá-los adequadamente. Então, acho isso importante para popularizar esse tipo de conhecimento. Algum comentário também com relação à matéria, doutora Luciana? Alguma coisa acha importante salientar? O objetivo dele, de uma pessoa que teve, é também a nossa preocupação de esclarecer a população. Certo? Difundir então, essa importância da prevenção. Exatamente. Né? Então, eu acho que se uma pessoa leiga está tomando a iniciativa, é porque ela está vendo que os órgãos públicos não estão tomando essa iniciativa. Né? Então, as pessoas individualmente e as instituições não governamentais, como a sociedade brasileira, como a sociedade brasileira, pegando um espaço que deveria ser do órgão público. Se ele fizesse a prevenção, ele teria um custo menor do que tratar. Porque você falou que tratar é dispendioso, né? O tratamento. Parece aqui que ele deu sorte de ter feito o diagnóstico numa fase inicial, que foi rapidamente tratado, retirado inclusive um pedaço só, né, do intestino e conseguiu seguir em frente. Mas você estava falando sobre esse rastreamento. Então, como isso é feito, doutor Bruno?
Existem vários modelos de rastreamento para a população geral. Quando a gente fala de rastreamento, a gente tem que pensar no paciente que não tem um risco aumentado para o câncer. Porque o paciente que tem um risco aumentado, que tem história na família, que tem familiares com pólipos, com doença inflamatória intestinal, que nós vamos falar provavelmente mais para frente. Não vou querer falar. Eles são pacientes que têm um rastreamento próprio para eles, né? Um rastreamento individualizado para esse paciente. Agora, o paciente que tem baixo risco, dependendo do tamanho da população que vai ser envolvida, nós temos o rastreamento com o sangue oculto, igual foi no caso mostrado, que eu acho importantíssimo, porque o sangue oculto é um exame muito disponível, é um exame fácil de fazer, é um exame que pode ser distribuído para uma população inteira, diferentemente de alguns outros métodos que são caros, né, como a colonoscopia, como a tomografia computadorizada com colonografia, que a gente chama de popularmente colonoscopia virtual, que são métodos de rastreamento também, mas que tornam muito mais cara essa avaliação, né? E não são disponíveis para toda a população. Então, hoje em dia, a proposta para populações grandes, igual a brasileira, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que ela pode ser realizada e pode ajudar na detecção precoce do câncer. Então, vamos entender aqui, a partir de qual idade, então, esse rastreamento deve ser feito. O doutor Bruno falou aqui, e eu vou querer depois especificar melhor quais são que grupo de risco que é esse, mas pensando em sangue oculto nas fezes e na própria colonoscopia, a partir de qual idade ele deve ser feita essa pesquisa, doutora Cândia? 50 anos. 50 anos é a idade para todo mundo que não sente nada. Tá? Todas as pessoas que não sentem nada, a partir dos 50 anos, tem que começar a fazer sua prevenção de câncer de intestino. Agora, se você tem um caso na família, principalmente parentes em primeiro grau, você tem que começar essa prevenção antes. E qual que é essa regra do antes? É 10 anos antes do caso mais novo que teve na sua família ou aos 40 anos, o que vier primeiro. Então, vamos pensar aqui. Eu tive exemplo. Um pai que teve câncer de intestino com 50 anos. Então, você vai começar a sua prevenção aos 40. Agora, se o seu pai teve o câncer de intestino aos 40, o seu momento de começar a prevenção do câncer de intestino é aos 30. Por que isso, Márcia? Muito lógico, porque a gente descobriu que de um pólipo para virar um câncer, a gente tem um tempo mínimo aí de 10 anos. Então, a partir do momento que a gente fez um diagnóstico de câncer, a gente deixou de procurar esse câncer 10 anos antes. A gente deveria, 10 anos antes, estar procurando esse câncer nessa pessoa, remover o pólipo e não deixar essa pessoa ter o câncer de intestino. É a nossa intenção com a prevenção do câncer de intestino. Tá. Para entender melhor, doutora Luciana, às vezes as pessoas fazem esse exame de sangue oculto nas fezes, dá positivo e aí já vem o pânico, eu tenho câncer. Sempre que a pessoa tem sangue oculto nas fezes já é câncer ou não? Aí, a partir daí, vem outra etapa de investigação. Exatamente. Se o sangue oculto dá positivo, e é importante que isso seja feito nessa faixa etária, porque a gente tem visto, às vezes, pessoas bem mais novas fazer isso, não tem significado, certo? Então, se deu positivo, você vai ao especialista para ele ver se tem alguma outra patologia, porque às vezes deu positivo, mas ele tem uma fissura, tem uma hemorroida, e isso não invalida dele ter que fazer a colonoscopia, não, certo? Mas é importante que essas outras doenças benignas seja feito o diagnóstico também. Deu sangue oculto, eu fiz 3 amostras, que normalmente é o indicado, uma só deu positiva, eu não vou fazer não com as outras 2 negativas, não. Basta uma positiva e tem que se fazer a colonoscopia. Certo. Tá certo. A doutora Cândia falou em pólipo, então vamos entender o que é pólipo, doutor Bruno? O pólipo, ele é um crescimento, né, dentro da luz do intestino. A luz do intestino é dentro da cavidade onde passam as fezes. Então, o pólipo, ele é um crescimento, esse crescimento, ele é gradual e nós temos vários tipos. Nós temos pólipos hiperplásicos, pólipos amartomatosos, adenomatosos, ninguém tem que saber esses nomes. Uns nomes complicadíssimos. Mas é importante a gente saber que nem todo pólipo se desenvolve para o câncer. Então é importante a gente saber que existe o pólipo adenomatoso e esse pólipo é um crescimento que com o passar dos anos ele vai começando a ter uma displasia, as células começam a se modificar e começam a se proliferar de uma maneira anômala e invadir os outros órgãos. Por isso que a gente fala que existe uma sequência
do pólipo até o câncer. O pólipo ele começa com uma displasia de baixo grau, essa displasia com o crescimento dele vai se tornando de alto grau e posteriormente o câncer invasivo. Então a gente tem um tempo para conseguir remover esse pólipo e fazer uma prevenção efetiva nesse paciente, o que a gente chama de prevenção secundária, porque a gente está atuando antes do câncer se desenvolver. Já no pólipo. Nesses exames de colonoscopia, por exemplo, já é possível detectar os pólipos e, inclusive, retirar, se for o caso, doutora Cântia? Inclusive, retirar, se for o caso. Com a própria colonoscopia, já se tira o pólipo, tá? Existem situações do pólipo ser tão extenso que a colonoscopia não é capaz de remover. E aí, só a cirurgia vai conseguir remover. Mas, na maioria dos casos, com a própria colonoscopia, a gente já remove esse pólipo, manda para estudo no microscópio e aí já fica tranquilo que já não vai para frente aquilo ali mais. Aí depois é só manter a vigilância com a colonoscopia. Tá, pois é. Aí, bom, daqui a pouco a gente vai voltar, porque eu quero entender, ok, eu tive pólipo, fiz a minha colonoscopia e esses pólipos foram examinados e eram benignos todos. Como que é a minha condução a partir desse momento que eu tive pólipo uma vez? Quando eu devo fazer uma nova colonoscopia e continuar investigando meu intestino? Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco e entender também de que maneira esse câncer pode se desenvolver, quais são os fatores de risco. Um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente, mande a sua pergunta, dúvida, comentário. Lembrando que o nosso telefone de contato para participar é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. E o nosso intervalo, você sabe, é rápido, então daqui a pouco a gente já está de volta.